Olá, tudo bem com você? Eu sou Michelson Borges, sou jornalista, mestre em teologia, autor de alguns livros na área de ciência e religião, e é um prazer poder falar com você nesta série chamada A Profecia, o que está acontecendo com o nosso mundo. É uma série que vai abordar algumas das principais profecias bíblicas, só que eu pensei bem e resolvi dar 2 passos para trás antes de iniciar diretamente com as profecias bíblicas. E eu quero então, neste primeiro vídeo, serão vídeos curtos, eu sempre vou deixar aqui na descrição dos vídeos materiais complementares para quem quiser aprofundar a leitura ou assistir a um outro vídeo que adicione mais informações a estes curtos vídeos. E eu pensei então nesse primeiro vídeo tratar um pouco sobre o autor das revelações, das profecias, e no segundo vídeo, então, tratar um pouquinho sobre o livro, que será o livro base, o livro texto da gente aqui nessa série, que é a Bíblia Sagrada. Neste primeiro vídeo, então, eu quero só dizer o seguinte, que, na verdade, essa ideia de dicotomia entre ciência e religião, como se não pudesse haver harmonia entre a boa ciência e a boa teologia, não corresponde aos fatos. Cientistas, ao longo da história, como é o caso de Isaac Newton, eu tenho aqui um livro de Newton, As Profecias do Apocalipse e o livro Daniel. Cientistas como Newton, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal e outros eram, podemos dizer assim, devotos cristãos, pessoas, homens de ciência, que atribuíam à Bíblia credibilidade e conseguiam realmente compatibilizar Bíblia e ciência. E, por sinal, até nos legaram aquilo que chamamos de método científico, são os chamados pioneiros, ou pais da ciência. Pessoas que buscavam na natureza, no estudo do cosmos, do universo, da natureza, do mundo que os rodeava, compreender melhor a forma como Deus havia criado todas as coisas. No passado houve pessoas assim e no presente também, Eu tenho aqui outro livro, Um Ateu Garante Deus Existe, aquele que é considerado o maior filósofo ateu do século XX, Antony Flew. Escreveu livros, tratados, monografias, enfim, textos, combatendo a fé cristã, a religião, e no fim da vida, já no alto da sua maturidade intelectual, já tendo vivido bastante, morreu aí com 80 e pouquinhos anos, ele reconsiderou seu ateísmo e escreveu esse livro aqui, que é uma espécie de testamento, um último livro, O Ateu Garante Deus Existe. Um outro livro interessante que mostra que, sim, é possível reconsiderar ideias, cosmovisões com base na ciência e também na teologia, é o livro A Linguagem de Deus, de Francis Collins, que foi diretor do projeto Genoma, aquele projeto que levou 10 anos para mapear o genoma humano. Ele, que era ateu, termina, no fim das contas, aí aceitando a existência de Deus, torna-se então um teísta e percebe que no DNA, no genoma, nessa complexidade, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, existe ali sim uma assinatura do Criador. Quais foram os argumentos que fizeram com que Antony Flew se tornasse um cristão, abandonando assim o ateísmo? Eu quero considerar com você aqui pelo menos 2 dos argumentos que fizeram com que esse filósofo reconsiderasse seu ateísmo. O primeiro deles é o chamado argumento cosmológico, que se compõe de 3 premissas, formam assim um silogismo, que dizem assim: tudo que teve um começo tem que ter uma causa. O universo teve uma causa, o universo teve um começo. Na verdade, a primeira premissa hoje praticamente não é mais alvo de discussão, de polêmica, porque a maior parte dos cientistas crê, de fato, que o universo teve um começo, e eles chamam esse começo de Big Bang, o início do tempo, do espaço e também da matéria. Eu quero mostrar algo aqui para vocês, por exemplo, essa matéria aqui da revista New Scientist. Por que os físicos não conseguem evitar o evento da criação? Porque eles levantaram argumentos convincentes que mostraram a eles mesmos que, de fato, o universo precisa ter um começo. Alexander Vilenkin escreveu o seguinte: toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. Portanto, eu não posso me demorar muito aqui nesse ponto, mas, de fato, as evidências apontam sim para um começo. E lembre-se, o silogismo diz: tudo que teve um começo tem que ter uma causa. Qual seria então essa causa primeira não causada do universo? Fazendo uma análise aqui bastante breve também, nós podemos concluir o seguinte: essa primeira causa não causada tem que ser todo-poderosa, sim, porque ela criou todo o universo e o universo é vastíssimo. Ela tem que ser também inteligente, porque não apenas criou um universo que existe, é grande, vasto, mas um universo que funciona. E eu me lembro que li uma vez
um artigo na revista super interessante especial 29 coisas que não fazem sentido. E o texto diz assim, um dos parágrafos: se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Se fosse mais fraca, não seria capaz de agregar a massa em estrelas. E a atração mútua entre elétrons e prótons, se fosse diferente do que é, não existiriam átomos estáveis. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Veja que interessante, eles fazem uma pergunta aqui crucial, essencial. Se existe ordem, quem ordenou? Se existe um projeto, quem projetou? Quem tunou ou regulou o universo de tal forma que as constantes universais, essas leis tão finamente ajustadas, permitem a existência de vida? Infelizmente, a matéria não se ocupa dessas respostas, fica só na pergunta e deixa a pergunta no ar. Então, essa primeira causa não causada tem que ser todo-poderosa, como vimos, inteligente, porque projetou um universo que funciona e que é finamente ajustado para existir. Tem que ser uma causa imaterial, além do espaço e eterna, porque ela cria o tempo, o espaço e a matéria em algum momento. E tem que ser também uma causa pessoal. Para os cristãos, essa causa é chamada Deus, ou o Verbo Eterno, Jesus Cristo, enfim. Entendem então sim que foi preciso uma causa sobrenatural para trazer à existência tudo o que é natural. O argumento teleológico, ele se compõe também de 3 premissas, que compõem ali um silogismo, que são as seguintes: tudo que tem um projeto tem que ter um projetista. A vida tem projeto? Se sim, a vida inevitavelmente tem também um projetista. Nós podemos analisar, por exemplo, uma forma de vida que é tida como muito rudimentar, muito simples, que é a ameba. Segundo um cientista ateu chamado Richard Dawkins, autor de vários livros, o núcleo de uma ameba tem tanta informação que daria para encher 30 volumes de uma enciclopédia. Agora, se pensarmos no ser humano, veja, o nosso genoma, se fosse transcrito em forma de livros, formaria uma pilha de 170 metros de altura de livros. Portanto, é muita informação. E se existe um código, existe um codificador. Se existe informação, é necessária uma fonte informante. Na verdade, há muitas evidências que apontam sim para um design intencional, um design inteligente. E, como vimos, o argumento teleológico se compõe de 3 premissas, que são: tudo que tem um projeto tem um projetista. Tudo indica que a vida teve um projeto, então a vida tem um projetista. Quem é esse projetista? Mais uma vez, para aqueles que creem na Bíblia, em Deus, aqueles que se consideram teístas, esse projetista foi Deus. Agora, evidentemente que existem também situações meio complicadas de se lidar quando o assunto é uma investigação mais filosófica a respeito da existência de Deus. E um desses problemas é justamente a questão da dor, do sofrimento. É óbvio que podemos perceber as digitais do Criador espalhadas pela criação, mas assim como vemos flores, também vemos espinhos, assim como vemos vida, também existe a morte. Então, como entender essas questões? Um autor que lida muito bem com esse assunto é o filósofo cristão Alvin Plantinga, ou Plantinga. Neste livro aqui, por exemplo, Deus, a Liberdade e o Mal, Plantinga trabalha com essa questão do Deus bom que permite o mal no universo moral. Um outro autor também que eu quero recomendar a vocês é este aqui, um ex-ateu, filósofo indiano, Ravi Zacharias, A Morte da Razão. Aqui na página 46 desse livro, ele diz o seguinte: quando se afirma que existe algo chamado mal, é preciso supor que existe algo chamado bem. Quando se diz que existe algo que se chama bem, é preciso supor que existe uma lei moral por meio da qual se distingue bem entre bem e mal. Deve haver algum padrão pelo qual se determina o que é bom e o que é mal. Quando se supõe uma lei moral, é preciso pressupor um legislador moral, a origem da lei moral. Bem, seria bom que você lesse esses livros para aprofundar essa questão também, mas eu vou, como esse vídeo aqui, essa série se propõe apresentar vídeos curtos, eu quero convidar aqui também, na verdade eu convidei algumas pessoas, amigos meus muito especiais, para participar também dessa série. Eles vão ter participações em alguns momentos aqui nesses vídeos, que são o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo. Quando ele aparecer por aqui eu vou apresentá-lo melhor. Dr. Vanderlei Dornelles, doutor em Teologia e Comunicação, também vou apresentá-lo melhor quando ele aparecer por aqui. O mestre em Teologia Sérgio Santelli. E hoje eu quero lhes apresentar
a minha amiga Marina Assis, Marina Garner Assis. Ela é bacharel em teologia e está fazendo um doutorado em filosofia da religião pela Boston University. E eu quero que você agora escute um pouquinho o que a Marina tem a nos dizer sobre essa questão do sofrimento e da dor num universo criado por Deus. Oi, Michelson. Em momentos conturbados de tragédias inimagináveis, a primeira pergunta a ser jogada no ventilador é: onde está Deus? Porque um Deus bom, que pode todas as coisas, sabe todas as coisas, poderia permitir o sofrimento a criaturas que Ele mesmo criou. Mais especificamente, no tempo em que a gente está vivendo, a pergunta se torna: como Deus permite que tantas pessoas fiquem doentes e morram de algo que a gente nem consegue ver? Como Deus permite que tantas pessoas fiquem desempregadas, sem o sustento para trazer o alimento necessário à mesa ou mesmo para pagar o aluguel? O problema do sofrimento, que é o nome que se dá a essas questões, é quem sabe o mais antigo dentro do contexto de religiões que creem em um só Deus. Eu jamais conseguiria discutir todas as respostas que já foram dadas a esse problema durante as últimas centenas de anos em um vídeo tão curto como esse, mas eu quero ressaltar duas ideias cruciais para começar a entender essas questões, que é o amor e a questão de valores. O amor, de acordo com o meu filósofo preferido, Tomás de Aquino, inclui dois desejos. Primeiro, o desejo pelo bem daquele que a gente ama. E segundo, o desejo por união com aquele ou aquela que a gente ama. De acordo com a Bíblia, Deus ama os seres humanos intensamente. Portanto, Deus não só quer o nosso bem, mas Ele quer união conosco. Um relacionamento de amor. O problema do sofrimento coloca em dúvida esse primeiro desejo, o desejo pelo nosso bem. Mas, na realidade, o primeiro desejo dele é o segundo desejo. Nosso maior e mais completo bem é estar unido com Deus em um relacionamento. Mas, como você aprendeu muito bem com os amores platônicos da sua adolescência, um relacionamento entre dois seres pessoais não pode depender apenas do desejo de um dos lados. Como então fazer a pessoa querer um relacionamento com Deus? Tomás de Aquino responde: fazendo ela sentir mais desejo por aquilo que é realmente bom, em vez de aquilo que só parece ser bom. E é aqui que entra o conceito de valores. De acordo com Tomás de Aquino, existe uma escala de valores. Isso é, algumas coisas, sejam elas objetos, sentimentos, virtudes ou situações, têm mais valor do que outras. Isso não é nada de novo, a gente acredita nisso também. Por exemplo, para muitas pessoas, especificamente agora, existe muito mais valor em estar na companhia de amigos do que trancado dentro de casa sozinho. Nessa escala de valores, Tomás de Aquino coloca união com Deus em um relacionamento de amor como estando no topo absoluto de todas as possíveis listas de valores. E no fim absoluto dessa lista é estar permanentemente separado de Deus. Se isso é verdade, e eu acredito que é, tudo o que não está sob o meu controle, mas está sob o controle de Deus, deve necessariamente contribuir para alcançar o que existe de mais valor nessa vida: um relacionamento amoroso com Deus. Senão, nada faz sentido. Se não tiver propósito, o sofrimento é resultado de uma peça horrivelmente sem graça que Deus prega em nós. Então, se esse é o caso, só podemos acreditar que todo o sofrimento ocorre porque Deus nos ama e quer desesperadamente se relacionar conosco. Agora, qual é o problema? O problema, a Bíblia deixa bem claro, é que nós temos a tendência de valorizar coisas que não têm valor, de nos inclinar a coisas que vemos como estando no topo da nossa escala de valores, mas não deveriam estar lá. Então, o sofrimento muitas vezes é absolutamente necessário para nos levar a valorizar aquilo que é, de fato, bom, um relacionamento íntimo com Deus. Obrigado, Marina, por essa participação tão especial. A Marina vai voltar aqui num outro vídeo, em outro momento dessa série de nossos estudos sobre as profecias. Bem, além do argumento teleológico, do cosmológico, da questão do sofrimento, que pode muito bem ser explicada numa abordagem filosófica e também bíblica, existe o teorema de Gödel, do matemático Gödel, Kurt Gödel. Eu não vou ter tempo aqui de explicar esse assunto, ele também é um pouquinho complicado, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para um artigo que trata desse tema tão interessante. Um teorema matemático, lógico, que mostra, sim, a existência de Deus. Você vai se surpreender ao conhecer esse teorema, o teorema de Gödel. Outro autor que eu aprecio muito é o Gilbert Chesterton, autor de vários livros, entre os quais este aqui, o Ortodoxia, talvez um dos melhores livros de Chesterton, um ex-ateu lá do século XIX. Um autor fantástico, recomendo muito a leitura desses livros de Chesterton.
Aqui neste livro, na página 43, ele diz o seguinte: mesmo acreditando na imortalidade, eu não preciso pensar nela, mas se a desacredito, nela não devo pensar. No primeiro caso, a estrada está aberta e posso ir adiante até onde quiser. No segundo caso, a estrada está fechada. Eu quero te convidar, meu amigo, a manter a estrada aberta. Manter os ouvidos bem abertos para que você possa analisar criticamente os conteúdos que serão apresentados aqui nesta série, A Profecia, e, como dizia Blaise Pascal, que os homens aprendam pelo menos qual a fé que rejeitam antes de rejeitá-la. Que você possa realmente analisar tudo com a mente e o coração abertos. Eu espero que esses conteúdos possam ajudá-lo bastante na compreensão das principais profecias que têm muito a ver com o que está acontecendo em nosso mundo hoje em dia. Eu quero convidar você para assistir também o próximo tema, que é a revelação milenar. E que você possa fazer como Newton, Pascal, Anthony Flew, Collins e outros. Tente harmonizar a boa ciência com a boa teologia. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Um grande abraço para você.